mestre em Economia e Políticas Públicas, pois que é licenciado em Gestão também, e é tentor de pós-graduação em Contabilidade, Finanças Públicas e Gestão Orçamental. Isto em termos de habilitações. Agora, temo-lo como um especialista em Contabilidade Pública, exerce atualmente funções de diretor de Departamento de Gestão Financeira e connosco, em curso, pelo seu nível de especialização e pela forma como lida, manuseia estas matérias, é nosso formador. Eu não posso dizer residente, porque entretanto ele não me o permite, mas é o nosso formador de privilegiado nas áreas do SNCAP, Controle Interno, Finanças Públicas. Tem estado connosco ao longo destes últimos 2 anos e queremos continuar a contar com ele, e por isso mesmo lançámos aqui também o desafio, porque achamos que é muito importante que vocês também o conheçam e percebam a forma empenhada, detalhada com que estas matérias são sempre abordadas e com grande competência, porque vem não só da habilitação, como da experiência de terreno. Última nota, e aqui em relação à prestação de contas eficaz e relato integrado no setor público. Como vocês receberam na divulgação, os agentes públicos que prestam contas necessitam de conhecer os referenciais a que devem obedecer, os instrumentos de relato financeiro e das atividades, e necessitam, todos vocês, creio eu, de se organizar para conseguirem responder aos desafios normativos e de transparência de forma completa. E é isto que se propõe aqui. Ao longo desta hora e meia, algumas notas serão dadas neste sentido. Eu não vos quero prender mais, porque também já tivemos este compasso de espera, portanto, Rui, vou-me despedir de si, provisoriamente, estou aqui em off, dou-lhe a palavra para que dê então início à sessão. Não sei se vai lançar agora as questões, diga-me só se consegue ou não. Se não conseguir, vai-me dizendo e eu deste lado vamos gerindo aqui tecnologicamente a coisa, está bem? Vou tentar lançar-as. Muito obrigado, Marisa, pelas suas palavras, é um enorme prazer estar aqui, é uma honra estar aqui, até me sinto esmagado, não é? Com tanta gente a assistir, mas vou tentar dar o meu melhor. Basicamente, o que eu vou trazer para aqui é aquilo que trago dos meus conhecimentos, da minha experiência, e espero que as pessoas que estejam a assistir deem por o tempo bem emprego. Pronto, é esse o meu objetivo principal. Aqui no curso, eu penso que estou a partilhar bem, não é? Portanto, aqui o curso, o webinar, peço desculpa, isto é de formação da formação, não é? O webinar tem como objetivo apresentar propostas sobre como prestar contas de forma eficiente e eficaz. Eu aqui, basicamente, o que é que fiz? Fiz uma reflexão, ou seja, isto não está em nenhuma formação que eu costumo dar, isto foi uma reflexão que eu achei que seria interessante para todos, que era, ok, eu estou aqui há 20 anos, faço prestação de contas há 20 anos, normalmente corre bem. Quais são os fatores aqui que me levam a que as coisas de facto corram bem e tenham sucesso? Então vamos aqui, no fundo, partilhar um bocadinho da minha experiência e vamos ver se concordam. Se calhar há aqui coisas que poderão concordar, outras não. Algumas são um bocadinho à palice, peço desculpa àqueles que fazem prestação de contas todos os anos e que se calhar acham isto um bocadinho à palice, mas pronto, no fundo é ver aqui os principais aspectos que podia ser interessante para um webinar. E depois vamos entrar então num modelo do relato integrado, e aí temos aqui uma ferramenta internacional que é muito interessante, e aqui o webinar serve para difundir isso, e depois se quiserem aprofundar o tema, nós também temos formação específica para isso. Antes de começarmos, eu ia lançar então aqui o desafio de vocês fazerem uma resposta aqui a uns inquéritos. A primeira pergunta era se já participou na prestação de contas ou não. Eu questiono se conseguem ver a pergunta e vão respondendo, ok, já estão a responder, para depois nós vermos em termos de percentagem quem é que está aqui na audiência que já participou na prestação de contas, pelo menos uma vez, não é? Portanto, nós temos aqui já... Está bastante dividido, Bastante dividido, não é? Temos 80% de respostas até o momento. Olha, Rui, eu vou-lhe pedir aqui uma coisa, porque eu própria já tinha notado isto, e temos aqui alguém no chat que o diz. Eu estou com alguma dificuldade em ouvi-lo, parece muito longe. Se conseguir aumentar um pouco o seu som ou aproximar-se,
Eu Eu vou concordo consigo, aproximar-me. Mónica, que eu também estou. Mónica Cordeiro dá-nos aqui esta nota e eu própria estou aqui com alguma dificuldade. Ok, mas vocês agora estão a ouvir melhor? O som é assim um bocadinho baixinho. Pois, eu não sei como é que posso aumentar aqui o som, realmente. Mas isto é mesmo o som do portátil. Não sei como é que consigo aumentar. Ia-lhe pedir só, se puder manter-se então virado em direção aqui Ao microfone, está bem. ao micro, sim, pode ajudar Muito aqui um bem. bocadinho. Obrigada. Então, pronto, temos aqui. Agora, eu também é a primeira vez que faço este tipo de inquéritos aqui no Zoom. Vou encerrar o inquérito e vocês conseguem visualizar. Não sei se os assistentes neste momento já estão a visualizar ou não. Eu penso que não, pois não, Marisa. Deixe-me cá estar aqui. Não, eu faço o encerrar mesmo, tenho que encerrar que é para ver. Vou encerrar, ok, nós Ok, ficamos compartilhar. aqui, então, e agora compartilhar resultados, não é? Ok, muito bem. E, portanto, de uma forma muito curiosa, temos aqui uma audiência muito dividida pela metade, não é? 54% já participaram na prestação de contas, portanto, haverá aqui algumas opiniões e verdades que eles já terão resultado da experiência prática, mas também temos aqui 46% é um bocadinho também. Não participaram. Portanto, temos aqui um misto das duas coisas. Vamos então voltar aqui e fazer então a segunda questão, que seria: está familiarizado com o Integrated Reporting? Quer tentar lançar? Como é que eu lanço? Agora já não consigo. Ok, já vou conseguir. Vou lançar a questão. Rui, mas mantenha-se mesmo aqui no micro, porque muita gente está a dizer que está baixinho, e de facto está um bocadinho baixinho. Eu também ia-vos pedir a vossa ajuda, que é vocês aumentarem o som no vosso portátil, que foi exatamente aquilo que eu fiz quando percebi que estava a ouvir um bocadinho abaixo do... Quero que vos diga, não sei muito bem onde é que é o microfone. Rui, tem que falar um bocadinho mais alto. Querem que eu saia? Não saia nada. Não. Se querem saber, não, eu nem sei muito bem onde é que é o microfone. Normalmente faço sempre as minhas formações assim e não usei mesmo o microfone. Então temos aqui já 70% de participantes e, pelo que eu estou a ver, eu vou encerrar para nós também não perdermos mais tempo, não é? Pelo que nós estamos a ver, 84% não conhecem a ferramenta, não sabem ou não estão familiarizados com o Integrated Reporting. Vamos então para a última questão, que é, não consigo, espera lá, vou então para a última questão, que é: a sua organização já elaborou algum relato integrado? Muito obrigada a todos. Relato integrado aqui, diga-se, de acordo com o normativo, o modelo internacional, não é? Mas muito obrigada por estão a ser muito ágeis na forma como, de repente estamos nos desentendendo. Bem, estes números disparam assim. Ok, mas também já há aqui uma tendência, não é? Que mais de metade desconhece em relação à sua organização e depois tem aqui um meio-meio. Metade das organizações sim, metade não. Seria interessante saber se a representatividade é dos municípios ou da administração central, mas essa vamos ficar sem saber. Temos aqui uma colega da Câmara de Louros que já relatou. Não sei se mais alguém. Município de Barcelos, muito bem. Ok. Eu vou encerrar e vou compartilhar os resultados. Portanto, só 20% é que responderam que a sua organização já elaborou um relato integrado, ok? E, portanto, ainda temos aqui muita margem para explorar ao nível da administração pública, ao nível do relato integrado. Portanto, eu penso que poderá ser interessante para todos. Eu vou... Rui, agora vou-lhe pedir uma coisa, e peço desculpa por estar a insistir. Eu já percebi também que quando o Rui se vira de lado, provavelmente terá a sua apresentação aí no monitor lateral, nós perdemos alguma qualidade no som. E, portanto, sim, se puder agora vou estar sempre de frente. Sempre? Okay? Pronto. Sim. Fica aqui com a promessa. Não, agora vou estar sempre de frente. Eu estou mesmo com vários ecrãs e é mesmo só o chat, é que, como está ali de lado, eu tenho que olhar para o lado. Ok, mas agora vou estar de frente, está bem? Então vamos lá.
Agora sim, Até já, até Marisa. já. Boa sessão a Vamos a todos. isso. Obrigado. Então vamos avançar aqui na nossa apresentação. Em relação à prestação de contas eficaz, eu trouxe aqui algumas ideias daquilo que eu acho que tem que acontecer para haver uma prestação de contas eficaz. Em primeiro lugar, liderança. No processo de prestação de contas tem de existir alguém a comandar. Mesmo que existam dois dirigentes que repartem as tarefas, é sempre necessário que algum deles assuma a responsabilidade pelo processo e tome as decisões definitivas quando é necessário. Claro que o líder não deve planear tudo sozinho, não é? Nem determinar tudo como tudo vai acontecer. Ele deve incentivar o trabalho da equipa, mesmo ao nível do planeamento. Mesmo ao nível do planeamento, quem é que poderá fazer isto ou fazer aquilo? A própria equipa vai ajudar o líder a distribuir tarefas e a mudar o rumo, até durante a execução, se for necessário. E para isso é necessário muita comunicação, não é? Muita comunicação durante todo o processo. Por outro lado, o líder deve preocupar-se em introduzir mudança no processo. O que é que o ano passado correu menos bem? O que é que podemos melhorar este ano? Todos os anos o processo deve ser diferente, de preferência para melhor, não é? E, portanto, aqui o líder tem essa tarefa. Uma boa prestação de contas assenta num bom sistema de controle interno. Um dos objetivos do sistema de controle interno é proporcionar um relato de informação financeira e não financeira, quer seja interna ou externa, tendo em conta aspectos como a fiabilidade, a tempestividade, a transparência e outras características relevantes, não é? O que vocês estão aqui a ver é o cubo do COSO, não sei se já ouviram falar, mas é um modelo de sistema de controle interno também que está disponível na internet, podem pesquisar, e que algumas organizações adotam para montar o seu sistema de controle interno. Portanto, e aqui neste cubo, no topo estão os objetivos de operações de reporte e compliance. Portanto, ao nível dos objetivos de reporte, nós, sem um sistema de controle, bom sistema de controle interno, vamos ter provavelmente problemas ao nível da prestação de contas. Portanto, sem esse sistema de controle interno na organização, todo o esforço da prestação de contas pode estar em causa. Por exemplo, por ausência de informação relevante para a própria prestação de contas. Portanto, o sistema de controle interno deve garantir que os objetivos de relato são cumpridos e deve ser montado em função desses objetivos. Ou seja, nós temos objetivos de relato e a seguir temos atrás um sistema que nos permite cumprir esses objetivos de relato. Nem curso está disponível um curso de controle interno e externo na administração pública, onde aprofundamos este tema. Depois, trabalho em equipa. Todos podem ter um papel na prestação de contas, mesmo os membros da equipa financeira que não participem diretamente, eles devem sentir que o seu papel é fundamental para manter a casa a funcionar. O trabalho em equipa pressupõe uma boa articulação entre todos. Tem de ser fácil e claro saber quando é que um colega precisa de ajuda e quem vai ajudar se isso acontecer. As segundas linhas são fundamentais quando há excesso de trabalho. Não é bom concentrar as tarefas de prestação de contas em apenas uma ou duas pessoas, isso às vezes acontece nas organizações, está muito concentrado em uma ou duas pessoas, isso não é bom, e, portanto, e também não é bom não envolver as restantes, mesmo aquelas que não fazem nenhuma tarefa da prestação de contas. Mesmo para funcionários menos preparados, existe sempre alguma tarefa onde podem contribuir, que os motiva e integra no processo, e em caso de sucesso, é toda a equipa que está de parabéns. Formação. Para a equipa estar bem preparada, ela necessita de conhecer bem os referenciais teóricos para uma boa prestação de contas, designadamente o SNCAP, as instruções do Tribunal de Contas, o referencial do relato integrado, se o tiverem a aplicar, obviamente, e outra legislação específica do setor que tenha impacto na prestação de contas, etc. Sem formação, as equipas têm mais dificuldade em perceber o que estão a fazer e em detectar o que está mal feito ou o que ainda está por fazer, porque normalmente há coisas nas normas que nós sabemos que é necessário fazer, mas que não conseguimos, não obtemos informação, não conseguimos. Mas ter essa consciência é bom. A reciclagem também é muito importante. Normalmente as equipas com experiência têm a percepção de que sabem mais do que aquilo que verdadeiramente sabem. Se fizermos um teste de diagnóstico à SNCAP, provavelmente os resultados vão ser inferiores às expectativas daqueles que não têm informação há bastante tempo, porque já esqueceram disto e daquilo e têm que rever. O tempo que se investe na formação vai ser
à partida recuperado mais tarde durante a execução da prestação de contas, por via de uma maior facilidade com que se lida com os problemas e com situações novas. O benchmarking com outros colegas também é uma fonte para a introdução de melhorias contínuas na nossa organização. Portanto, nós, com a conversa que temos com outros colegas e no debate nas formações, aprendemos sempre e introduzimos melhorias, não é? Outro aspecto fundamental para uma prestação de contas eficaz é a preparação. Portanto, além da formação, é necessária a preparação. A preparação significa que quando a equipa e o seu líder chegarem ao momento da prestação de contas, todos já sabem fazer o que é necessário fazer e têm rotinas consolidadas sobre aquilo que vão fazer. Ou seja, estão preparados. Não será algo que só fazem uma vez por ano. Dificilmente vão ter surpresas. Como é que isso se faz? Através de elaboração de fechos de contas mensais, ou pelo menos trimestrais, submetendo os colaboradores a realizarem tarefas similares às tarefas de final de ano. Estamos a falar do treino jovem, operações como, por exemplo, acréscimos e diferimentos, provisões, reconciliações, análise de imparidades, etc., que, à partida, só se faria no final do ano, ou algumas organizações só fazem no final do ano, mas fazê-la durante o ano. Estas tarefas devem ser realizadas sempre que possível de forma rotativa, por forma a criar polivalência nos colaboradores e para diminuir o risco causado, por exemplo, pela ausência súbita de alguém nuclear para a prestação de contas. E, portanto, nós, se estivermos dependentes de uma ou duas pessoas, podemos ter problemas se não houver uma preparação das restantes. Depois, o planeamento. O planeamento implica definição de etapas na realização de tarefas de final de ano, bem como a elaboração das componentes da prestação de contas, e também é nesta fase que se ficam definidos claramente de forma detalhada quem vai fazer o quê. Para isso devem ser utilizados instrumentos como calendário, como checklists com definição do colaborador responsável por cada tarefa. Depois, além do planeamento, temos a organização. O processo de prestação de contas tem de ser bem organizado, para além de cada um saber o seu papel, como já falámos, todos têm que saber qual é que é o output esperado. Não se deve entrar em ambiguidades, ou seja, nós temos que saber quem é que é a pessoa que vai fazer o quê e o que é que ela vai fazer. A organização das pastas na rede, por exemplo, deve ter uma estrutura uniforme e consistente entre anos, pois normalmente a prestação de contas do ano serve como guia para a prestação de contas do ano seguinte, e, portanto, aqui sugere-se que as pastas sejam numeradas, uma vez que a ordem alfabética das pastas altera-se sempre que se introduz uma nova pasta, não é? E, portanto, se elas estiverem com números, nós sabemos que na pasta 2 estão os mapas finais, por exemplo, e todos os anos na pasta 2 estão lá os mapas finais e nós conseguimos facilmente chegar à informação de anos anteriores para nos guiar para a prestação de contas deste ano. E o nome dos fecheiros deve estar normalizado. A introdução de datas nos nomes, nos balancetes, por exemplo, facilita a verificação de alterações entre datas, de balancetes com diferentes datas tiradas em datas diferentes, e a organização deve ter uma instrução de trabalho. A prestação de contas deve ter uma instrução de trabalho, um procedimento ou um manual com a descrição do processo de prestação de contas, e esse processo preferencialmente deveria ser revisto todos os anos, porque ele vai sendo diferente todos os anos, vamos introduzindo coisas diferentes todos os anos. Depois temos a questão do envolvimento. Esta questão também é muito importante. É o envolvimento não só da equipa financeira, de toda a equipa financeira, mas também de toda a organização. Tem de estar envolvida no processo de prestação de contas. Por isso é necessário comunicar o processo, quando é que o mesmo começa, como é que termina, e se necessário, durante o processo. Os responsáveis financeiros devem instruir outras unidades orgânicas sobre a informação que têm de recolher ao processo de prestação de contas, e essas unidades orgânicas são, obviamente, obrigatoriamente envolvidas na prestação de contas. A área financeira deve acompanhar as operações que são críticas para a prestação de contas, como, por exemplo, contagens de armazém, fim de ano, as verificações físicas dos bens imobilizados, etc. Os pedidos de informação para o relatório de gestão também devem ser feitos com a devida antecedência para o dirigente responsável, para outra unidade orgânica que vai dar essa informação, e deve ser bem explicado qual é que é o output
pretendido. Portanto, este também acho que é um fator essencial. Depois, a própria execução. A execução da prestação de contas deve ter em consideração os objetivos de cada subsistema contabilístico, para os que, provavelmente vocês já sabem isto, mas nós no SNCAP temos 3 subsistemas contabilísticos, o orçamental, a de gestão e o financeiro. Todos eles têm obrigações de relato e, portanto, nós na execução temos de ter em consideração o SNCAP e as obrigações de relato desses sistemas. A informação orçamental, económica, financeira e de gestão deve respeitar as divulgações obrigatórias das normas e informação adicional deve ser prestada para uma melhor compreensão da situação da entidade, designadamente indicadores que cruzam resultados não financeiros com os resultados financeiros, porque é isso, esse cruzamento de informação financeira com não financeira que traz muitas vezes valor acrescentado para a tomada de decisão. E isso também está, depois vocês vão ver no modelo do relato integrado. A monitorização do processo é importante, não é? Portanto, implica o acompanhamento diário do processo de prestação de contas. Aqui estamos mesmo a falar na parte em que nós já estamos mesmo a realizar a prestação de contas e temos que monitorizar o que está a acontecer. Trata-se de uma confrontação entre a realidade e o planeamento. Devem ser feitas reuniões regulares com a equipa, podem ser diárias, por exemplo, em especial se as tarefas estiverem bem delegadas em várias pessoas. Quanto mais delegação houver, mais necessidade há de fazer pequenas reuniões para saber o ponto de situação, não é? Porque se a prestação de contas for feita só por uma pessoa, ela não precisa de reunir, não é? Porque ela está a controlar tudo. Reuniões diárias ou bidiárias, de curta duração, com uma reunião semanal mais alongada, podem ser úteis para esta monitorização. A monitorização é feita para assinalar o que está feito, mas também para planear o detalhe do que não está no planeamento, ajustar o planeamento em função da realidade, para discutir problemas, encontrar soluções com a equipa, etc. Aqui os checklists permitem também definir prioridades de atuação. Normalmente usa-se um sistema de cores para acompanhamento, verde para o que já está finalizado, vermelho para o que está em atraso ou em risco, amarelo para o que está pendente. Pronto, podem-se utilizar aqui um sistema de cores no checklist. O objetivo é que não nos falhe nada, não nos falhe nenhum vermelho e que todas as linhas passem a verde no final, que é como vocês veem aqui um exemplo de um checklist que eu fiz com base na instrução do Tribunal de Contas. Depois temos a avaliação. No final do processo de prestação de contas, nós temos que avaliar. Deve haver aqui uma reflexão sobre o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, por forma a incorporar esse conhecimento no processo do ano seguinte. Não é? Se justificar a norma para a elaboração da prestação de contas, deve ser revista e o sistema de controle interno deve ser alterado. Portanto, se nós vimos que há necessidade de fazer alterações formais, quer na norma para a elaboração da prestação de contas, quer no sistema de controle interno, devemos tirar essas conclusões. Pronto. A nível dos passos ou dos, digamos assim, da minha reflexão para o que é fundamental para a prestação de contas eficaz, era isto que eu tinha para transmitir. A prestação de contas, eu vou-vos mostrar agora aqui um estudo que foi feito pelo FMI e a prestação de contas é essencial. Não é só uma questão de transparência. Está provado que existe uma correlação positiva entre a transparência e a dívida dos Estados, bem como a transparência e a taxa de juros que os Estados pagam. Portanto, prestar contas de forma transparente não é só uma questão de responsabilização dos agentes públicos, esse processo também traz benefícios económicos para a sociedade. E, portanto, isto é importante nós fazermos uma boa prestação de contas, porque estamos a contribuir para a sociedade. Não só do ponto de vista da responsabilização, mas também do ponto de vista financeiro, não é? Económico, para todos nós. Ora bem, no setor público, o relato financeiro é mais abrangente do que o setor empresarial. Não sou eu que o digo, é a estrutura conceptual da contabilidade financeira do SNCAP e
o que diz lá na estrutura conceptual é que a informação proporcionada pelo relato financeiro, portanto, aqui a estrutura conceptual tem a ver com a contabilidade financeira, fica aqui um bocadinho de fora a contabilidade orçamental e a contabilidade de gestão, embora a contabilidade orçamental e de gestão também são importantes para a prestação de contas, mas basicamente esta ideia é importante, que é nós não prestamos informação apenas, ou não devemos prestar informação apenas sobre a posição financeira, desempenho financeiro e fluxo de caixa, ou seja, aquilo que é tradicional na prestação de contas da contabilidade financeira, balanço, demonstração de resultados, etc. Okay? O setor público tem de proporcionar informação sobre a prestação do serviço. Qual foi o serviço público que foi prestado? Okay? Quais foram os outputs principais? Quais foram os objetivos que foram atingidos ou não atingidos pela entidade pública para aquele ano? Depois, não só informação histórica, mas também informação para o futuro. Se eu estou com um problema de custos com o gás, porque aqui há tempos, que há poucos meses, houve um aumento substancial do preço do gás. É importante, quando estamos a prestar contas, dizer nós vamos continuar a ter o mesmo número no município, vamos continuar a ter o mesmo número de piscinas abertas depois deste aumento do preço do gás? Sim ou não? Informação financeira e não financeira prospectiva. E depois, informação explicativa. Explicar o que é que aconteceu, principalmente os aspectos que são materialmente relevantes para a prestação de contas. Aqui, na estrutura conceptual, nós temos algumas noções básicas sobre o que é que as demonstrações financeiras ou a informação financeira, que características qualitativas é que tem de ter. Se nós não tivermos uma boa contabilidade, se nós não garantirmos estas características qualitativas, a prestação de contas não tem o mesmo valor. Okay? Portanto, o valor do relato é medido por estas características qualitativas. Estamos a falar do quê? Estamos a falar da relevância. A informação financeira e não financeira é relevante se for capaz de fazer a diferença nos objetivos, no alcance dos objetivos de relato financeiro. O que a norma diz é que quando tem valor confirmativo, preditivo ou ambos, sendo que as funções confirmativa e preditiva da informação estão interrelacionadas, esta questão do confirmativo e preditivo é que nós, quando vemos um balanço, vamos confirmar que aquela entidade está com uma boa saúde financeira ou está com uma má saúde financeira. Portanto, nós normalmente temos uma expectativa e, quando lemos a informação financeira, vamos confirmar ou não essa expectativa. E depois também podemos usar a informação financeira para nós próprios fazermos uma estimativa daquilo que poderá acontecer no futuro. A informação financeira e não financeira tem um valor confirmativo se confirma ou altera as expectativas correntes ou passadas. Depois temos a fiabilidade. Para ser útil, a informação financeira tem que ser uma representação fiel dos fenómenos económicos que pretende representar, e consegue-se uma representação fiel quando a descrição desses fenómenos é completa, é neutra e é isenta de erros materiais. Portanto, isto é a definição da fiabilidade que está na estrutura conceptual e que nós não devemos perder de vista quando estamos a prestar contas. A informação representa com fiabilidade fenómenos económicos que descrevem a substância da transação, acontecimento ou atividade, independentemente da sua forma legal. Este é o princípio da substância sobre a forma que está no SNCAP, incluído dentro desta característica da fiabilidade. Portanto, depois temos a compreensibilidade. A compreensibilidade é a qualidade da informação que permite aos utilizadores das demonstrações financeiras compreenderem o seu significado. Por exemplo, se as explicações acerca da informação financeira e não financeira, bem como e os comentários sobre o serviço efetuado durante o período de relato, bem como as expectativas sobre períodos futuros, devem ser escritos de uma linguagem corrente e apresentados de uma forma que seja prontamente perceptível. Portanto, a compreensibilidade é melhorada quando a informação é classificada, caracterizada e
acima de tudo, apresentada de forma clara e concisa. Depois temos a oportunidade, significa que nós temos que ter demonstrações financeiras antes delas deixarem de ser úteis para efeitos de responsabilização pela prestação de contas e para a tomada de decisões. Portanto, nós temos de prestar contas dentro dos prazos e prestar informação financeira o mais cedo possível, não é? Temos a comparabilidade, que é a qualidade da informação que permite aos utilizadores das demonstrações financeiras identificarem semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenómenos. E depois temos a verificabilidade, que é a qualidade da informação que ajuda a assegurar aos utilizadores que a informação incluída no relato financeiro representa, de facto, os fenómenos económicos e outros que, efetivamente, pretende representar. Esta característica implica que observadores independentes, como, por exemplo, os auditores, os inspectores e conhecedores, chegam a um consenso que, de facto, como é que aquela informação representa, de facto, os fenómenos económicos, as transações, etc., que pretendia representar. Pois, o relato financeiro tem constrangimentos. Nós temos de incluir no relato financeiro todos os aspectos que são materialmente relevantes. Portanto, se eu tiver um erro, por exemplo, de 100 euros, se calhar não é tão problemático como ter um erro de 100 milhões de euros, não é? Portanto, a informação tem um limiar a partir do qual ela é relevante e tem de ser prestada. Portanto, a informação é material, diz a estrutura conceptual, se a sua omissão ou incorreção puder influenciar as decisões dos utilizadores das demonstrações financeiras. Portanto, se quem está a ler as demonstrações financeiras for enganado, não é, por existir um erro material, isso significa que esse facto é materialmente relevante. Depois temos a questão do custo-benefício. O relato financeiro tem custos, não é, administrativos, e esses custos devem justificar, aliás, tem que ter benefícios que justifiquem esses custos. Portanto, essa avaliação de custo-benefício deve ser feita, designadamente ao nível do detalhe que nós vamos, se vale a pena estar a investir em detalhe se o benefício desse detalhe não for muito significativo. Portanto, temos que ponderar esse detalhe. No entanto, nós, a nível de divulgações, temos que pelo menos cumprir o que está na legislação. E depois há aqui um conjunto de características qualitativas que operam em conjunto e, portanto, nós temos de, às vezes, equilibrá-las, não é? Por exemplo, como diz aqui a estrutura conceptual, nem uma descrição que representa fielmente um fenómeno irrelevante, nem uma descrição que não representa fielmente um fenómeno relevante resulta em informação útil. Portanto, a descrição tem que ser fiel e tem que ser relevante. De forma semelhante, para ser relevante, a informação precisa de ser oportuna e compreensível. Caso contrário, se não for compreensível nem oportuna, ela deixa de ser relevante. Portanto, há aqui um equilíbrio entre relevância, oportunidade, comparabilidade, entre as várias características qualitativas. Muito bem. Deixo-vos só aqui, portanto, para além do SNCAP, das obrigações de divulgação, das instruções do Tribunal de Contas, nós temos alguns layouts que a Unileo fez sair e que são diferentes daquilo que está no SNCAP. Eu deixo-vos aqui essa nota. Portanto, nós temos na Unileo, temos aqui algumas demonstrações que foram, digamos assim, completadas com linhas. É o caso da demonstração de fluxo de caixa, que tem aqui os recebimentos de transferências e subsídios correntes, que não existia no SNCAP, e, portanto, isto não é mais do que a aplicação da norma, apenas que não foi publicada em decreto-lei, está no site da Unileo, mas no fundo não é mais do que aplicar a norma, porque as normas dizem que quando nós temos uma linha que é materialmente relevante, nós devemos destacá-la, e é o que fez aqui a Unileo no caso das transferências e subsídios correntes. Também o layout da demonstração de alterações no património líquido também tem ligeiras alterações relativamente àquilo que foi publicado na NCP1 e, portanto, queria-vos chamar a atenção porque tem, por exemplo, aqui correção de erros materiais, é uma linha que foi adicionada também no respeito do espírito da norma, mas não estando digamos assim, do riscado
da demonstração da alteração do património líquido que está na norma 1. Depois, queria-vos também só chamar a atenção, antes de passarmos ao relato integrado, da recomendação sobre os impactos da invasão da Ucrânia, que está no site da Comissão de Normalização Contabilística, que todos têm que colocar, e na recomendação na FAC 40 da Comissão de Normalização Contabilística, que vocês podem consultar no site da Comissão de Normalização Contabilística e que fala sobre modelos de demonstrações financeiras e orçamentais. Ok? Pronto. Relativamente à prestação eu não queria muito esticar o meu tempo, não é? Porque senão depois não conseguimos ver tudo. Relativamente à prestação de contas eficaz, era basicamente isto que eu vos tinha para dizer. Assim sendo, vamos partir agora para o Integrated Reporting, okay? Para o relatório que pode ser a base para o relatório de gestão. E, basicamente, temos aqui esta framework, que também está disponível na internet, vocês podem pesquisar, que é o Integrated Reporting. E o que é isto do relato integrado? Relato integrado para quê? Ora, o relato financeiro necessita de evoluir no sentido de evidenciar as principais tendências sem a complexidade dos atuais requisitos de reporte. Organizações internacionais como o Banco Mundial e o FMI identificaram lacunas significativas nos relatórios, designadamente ao nível dos riscos e do futuro. Os objetivos do relato integrado são melhorar a qualidade da informação disponível às partes interessadas, permitindo a alocação de recursos de capital mais eficiente e produtiva, promover uma abordagem mais coesa e eficiente no relato, que comunique os diversos fatores que influenciam materialmente a capacidade de criação de valor ao longo do tempo, melhorar a responsabilidade pela gestão de recursos e fomentar o equilíbrio das suas interdependências e apoiar o pensamento integrado na tomada de decisão, nas ações com foco na criação de valor a curto, a médio e longo prazo. Como o relato integrado é uma evolução do relato da gestão com foco na concisão, na relevância estratégica e na orientação para o futuro. Portanto, nós o que tínhamos, o que temos também, não é? E se calhar vamos continuar a ter durante algum tempo, é relatórios que não são concisos, que são grandes relatórios, que falam um pouco de estratégia e que falam um pouco do futuro, não é? Falam mais daquilo que aconteceu o ano passado, na história, não é? O que aconteceu no ano anterior, e que falam um pouco do futuro, ok? Portanto, essa é uma evolução que tem vindo a ser feita e que se pretende que seja alastrada por todo o mundo, não é? Portanto, do relato financeiro passamos para o relato financeiro com componentes não financeiras, depois temos um relato financeiro e um relato não financeiro, e por último temos o relato integrado. O relatório integrado deve ser elaborado de acordo com a framework do relato integrado, ou seja, aqui quando se fala de relatório integrado, estamos a falar do relatório integrado que resulta desta framework, ok? Portanto, e aqui o conceito de relatório integrado, de acordo com este modelo, é a divulgação periódica de informação concisa sobre a forma como a estratégia, a governança, o desempenho e as perspectivas futuras da entidade, no contexto da sua envolvente externa, levam à criação de valor a curto, médio e longo prazo. Portanto, esta é a definição. O relato integrado é o processo baseado num pensamento integrado que se expressa nesse relatório integrado. O pensamento integrado é a consideração proativa que uma organização dá aos relacionamentos entre as diversas unidades operacionais e funcionais, bem como aos capitais que usa ou afeta. Isto agora parece assim um bocadinho esquisito, mas vocês já vão perceber o que é isto dos capitais e o que é isto da consideração desses capitais para efeitos de valor. O pensamento integrado leva à tomada de decisão integrada e a ações que tomam em consideração a geração de valor a curto, médio e longo prazo. Okay? O propósito deste modelo é estabelecer princípios básicos e elementos de conteúdo do próprio relatório, diga-se, não é? Portanto, princípios básicos de elaboração e conteúdo do próprio relatório que guiem, então, a elaboração desse relatório integrado e depois explica os conceitos fundamentais que sustentam
que sustentam esse relatório. O principal objetivo do relatório integrado é explicar, principalmente a fornecedores de capital que investem nas empresas, portanto, isto nasceu nas empresas privadas, embora agora exista a aplicação no setor público e com bastante sucesso, explicar como é que uma organização gera valor ao longo do tempo. Portanto, ele contém informações relevantes, sejam elas financeiras ou não, e o modelo é usado principalmente no setor privado para empresas com fins lucrativos, e de qualquer dimensão, mas pode ser aplicada e adaptada para organizações do setor público e entidades sem fins lucrativos, sem problemas. O modelo é baseado em princípios, não impõe, por exemplo, KPIs, indicadores de desempenho específicos. A capacidade da organização gerar valor é relatada pela combinação de informações quantitativas e qualitativas, e o relatório integrado pode servir de porta de entrada para informações mais detalhadas, portanto, pode ser independente ou estar no início de um relatório que abranja as demonstrações financeiras da organização. Portanto, nós podemos ter aqui vários modelos, podemos usar o relato integrado como relatório de gestão, ou podemos usar o relatório integrado como um documento autónomo, não obrigatório, que é feito à parte do relatório de gestão e contas da entidade. Okay? Portanto, não há aqui uma obrigatoriedade de fazer de uma forma ou de outra. Nós temos então aqui 3 conceitos fundamentais, ou 2 conceitos fundamentais que depois gera num processo, que é a criação de valor e os capitais. Portanto, ou seja, tudo isto, no fundo, o relato integrado serve para percebermos a entidade está a criar valor ou não, a entidade vai criar valor no futuro ou não. E o que é isto da criação de valor, não é? A criação de valor é um processo que resulta de acréscimos ou decréscimos ou transformações dos capitais, decorrente da realização das atividades e dos produtos da entidade. Portanto, a atividade das entidades vão gerar valor. Vão gerar valor ou vão diminuir valor à entidade, ok? E como é que se mede? Como é que se mede esse valor? Ora, isso mede-se através dos capitais. Okay? Todas as organizações dependem de diversas formas de capital para o seu sucesso. São recursos do modelo de negócios que podem aumentar, diminuir ou transformar-se devido às atividades e produtos ou serviços da entidade. Estamos a falar de capital financeiro, que são recursos financeiros, capital de bens de produção, ativos não correntes, capital intelectual, capital humano, competência, experiência, etc., capital social e de relacionamento e capital natural. Portanto, estes são os capitais que são considerados transversais a todas as entidades. Isto significa que uma entidade, de um ano para o outro, não fica mais rica só porque o seu capital financeiro, vamos dizer assim, aumenta. Não é? Portanto, se eu tiver lucro, eu estou a gerar valor, obviamente, estou a gerar valor para a organização, mas se eu perder muitos funcionários, eu estou a perder capital humano e, portanto, eu provavelmente estou a perder valor através do capital humano. O que diz esta norma é que o capital financeiro não é o único que explica a criação de valor para as organizações. Temos que ter em consideração o capital financeiro, o capital os ativos não correntes, portanto, os edifícios, os bens que a entidade tem. Obviamente, se houver um incêndio num edifício, a entidade perde valor. O capital intelectual, as patentes, as marcas, portanto, tudo o que for intangível e que seja da posse da entidade, o capital humano, o capital social e de relacionamento e o capital natural. Portanto, são estes capitais que vão determinar se a entidade está ou não a criar valor em cada um deles e no seu conjunto. Okay? Esta é a definição dos capitais. Ora, este é o modelo do Integrated Reporting e se nós virmos bem, isto está muito bem feito do ponto de vista da transversabilidade e a todas as entidades. Portanto, isto é perfeitamente adaptável ao setor público. Nós temos o ambiente externo, que é o que está
esta parte a cinzento, o ambiente externo, incluindo condições económicas, mudanças tecnológicas, temas da sociedade e desafios ambientais, estabelece o contexto no qual a organização atua. Depois temos a missão e a visão, que abrangem a organização como um todo, identificando o seu objetivo, a sua intenção de maneira clara e concisa. Depois temos os responsáveis pela governança, que são os responsáveis por criar uma estrutura adequada de supervisão para apoiar a capacidade da organização em gerar valor. No cerne da organização está o seu modelo de negócios. Este modelo de negócios, aqui quando falamos em negócios, estamos a falar num conceito genérico, ok? Negócios tem a ver que se eu vou me relacionar com um utente, eu entro num processo negocial, não é? Portanto, tudo, isto é do ponto de vista conceptual, tudo o que são relações entre dois stakeholders, digamos assim, são relações negociais. Portanto, não é necessariamente negócio comercial ou negócio das empresas, mas estamos a falar aqui de um modelo de operação. Pronto, podemos dizer que é um modelo de operação. Portanto, no cerne da organização está o business model, portanto, o modelo de negócios, vamos dizer assim, que utiliza os diversos capitais como inputs. Desculpem lá aqui falarmos muito em inglês, mas há aqui determinados termos que não ficam muito bem em português, como insumos, etc., não ficam muito bem, fica melhor em inglês. Portanto, este modelo de negócios utiliza esses inputs e, por meio das atividades converte esses produtos em serviços e em subprodutos, etc. As atividades e os produtos da organização levam a que existem impactos em termos de capitais, ou seja, se eu atuo se eu desenvolvo determinadas atividades, eu vou ter mais capital financeiro, ou menos capital financeiro, mais capital humano, ou menos capital humano, mais capital intelectual, ou menos capital intelectual. Portanto, isso são, digamos assim, os impactos que temos sobre os capitais. A capacidade do modelo de negócios se adaptar às mudanças, por exemplo, a disponibilidade, a qualidade e a acessibilidade dos próprios inputs, pode afetar a viabilidade da organização em prazos mais longos. Portanto, se eu tiver dificuldades em ter capital humano, que é um bocadinho o que está a acontecer com a administração pública, pelo menos a administração central, nós temos dificuldade em ter capital humano, em contratar, ora bem, isso pode afetar a viabilidade a médio e longo prazo. Os impactos são as consequências internas e externas, positivas ou negativas, para os capitais, decorrentes dessas atividades que a organização faz. A monitorização e análise contínua do ambiente externo, no contexto da missão e da visão da organização, identificam os riscos e as oportunidades relevantes à organização, à sua estratégia e ao modelo de negócios. Portanto, esta questão daqui dos riscos e oportunidades também é muito importante. Aqui a estratégia da organização identifica como ela pretende minimizar ou gerenciar os riscos e maximizar as oportunidades, estabelece objetivos estratégicos e estratégias para os alcançar. Através de quê? Através de planos de alocação de recursos. Por isso é que aqui este bonequinho diz Strategy and Resource Allocation. Uma organização precisa de informações sobre o seu desempenho, daí estar aqui a performance, que envolve o estabelecimento de sistemas de mensuração e monitorização para poder produzir informações para a tomada de decisão. O processo de geração de valor não é estático. Revisões frequentes de cada componente e suas interações com outros componentes, bem como o foco na perspectiva futura da organização, levam à revisão e refinamento para melhorar todos estes componentes. Pronto, esta é a explicação do modelo que a própria norma, que o próprio modelo estabelece, e nós depois temos então aqui os princípios básicos. Princípios básicos para o relato integrado são o foco estratégico e orientação para o futuro, a conectividade da informação, relações com partes interessadas, materialidade, concisão, confiabilidade e completude, coerência e comparabilidade. Ora, nós vamos ver, isto é um bonequinho que está num dos documentos que depois vocês vão poder ver nas fontes, no último slide, e que depois podem consultar. E como vocês podem ver, esta imagem resume os conceitos fundamentais,
os princípios básicos e os elementos de conteúdo do modelo de relato integrado. Em baixo estão os conceitos principais, que são o conceito de criação de valor e de capitais. À volta estão os princípios básicos desta ferramenta e no centro estão os componentes do relato integrado. Portanto, no fundo, aquilo que deve estar incluído no relatório integrado. Ora bem, foco estratégico e orientação para o futuro. O que diz o modelo é que o relatório integrado deve descrever a visão estratégica da entidade, qual a sua capacidade para criar valor a curto, médio e longo prazo, bem como a utilização e impactos sobre os capitais. A aplicação deste princípio básico não se limita a elementos de conteúdo, de estratégia e alocação de recursos e perspectiva futura, ele também norteia a seleção e apresentação dos outros conteúdos. Portanto, isto, no fundo, é um princípio que deve estar presente na elaboração de todo o documento. O que é estratégico e o que é que não é estratégico. Depois, conectividade de informação. O que é que isto significa? Significa que o relatório deve mostrar uma imagem holística da combinação do interrelacionamento e das dependências entre os fatores que afetam a capacidade da entidade de criar valor ao longo do tempo. Portanto, o que é que afeta a criação de valor nesta entidade? E o relatório integrado tem que mostrar a combinação de relações de causa e efeito dessa criação de valor. Quanto mais o pensamento integrado estiver enraizado na organização, maior será a naturalidade com que a conectividade da informação vai fluir para o relato. E para também a tomada de decisão de gestão, não é? E, consequentemente, para o relatório integrado. As principais formas de conectividade de informação incluem a conectividade entre os vários tópicos do relato integrado, como o passado, o presente e o futuro, por exemplo, os capitais, as informações financeiras e outras informações, por exemplo, a conectividade entre informações quantitativas e qualitativas, a conectividade entre informações de gestão e informações do Conselho Diretivo ou do Conselho de Administração, e a conectividade entre informações reportadas posterior e as informações que estão no relatório integrado, não é? E outras comunicações da organização. Tem que haver coerência, não é? Porque não se pode fazer um relatório para o exterior a dizer uma coisa e depois no relatório integrado estamos a dizer outra, não é? Portanto, tem que haver aqui conectividade de informação entre várias dimensões. Depois, nas relações com partes interessadas, aqui tem a ver com os stakeholders, né, que temos que ter em consideração. O relatório integrado deve fornecer uma visão da natureza e da qualidade das relações que a entidade mantém com as suas principais partes interessadas, se são boas relações, são más, são assim, e como é que isso pode levar a problemas de geração de valor, não é? Incluindo como e até que ponto a entidade entende, leva em conta e responde aos legítimos interesses e necessidades. Portanto, nós sabemos que temos stakeholders que reivindicam determinados interesses, determinadas necessidades, e a organização deve explicar porque é que, ou se ter em conta esses interesses, ou porque é que não consegue responder a esses interesses. Depois a questão da materialidade, não é? A materialidade já falámos, o relatório integrado deve divulgar informações sobre assuntos que afetam de forma significativa, não é? A capacidade da entidade de criar valor a curto, médio e longo prazo. Portanto, se nós tivermos informações que não são significativas, elas não devem estar no relatório integrado, porque até vai depois contrariar a questão da concisão da informação. O processo para determinar a materialidade para fins de preparação e apresentação do relatório integrado envolve a identificação dos temas relevantes, com base na capacidade de gerar valor, a avaliação da importância dos temas relevantes no tocante ao seu efeito conhecido ou potencial sobre a geração de valor, portanto, o efeito que já aconteceu no passado ou o efeito que poderá acontecer no futuro, a priorização de temas com base na sua importância relativa e a determinação de informações a serem divulgadas
sobre temas relevantes. Portanto, a organização tem de fazer uma reflexão sobre temas que vão incluir ou não vão incluir no relatório integrado. Este bonequinho é o bonequinho dos limites do relato, em que aqui o conceito de limites do relato é essencial para determinar a materialidade. Determinar os limites do relatório integrado resta-se por dois aspectos. Primeiro, a entidade de relato financeiro, ou seja, os limites usados para fins de relato financeiro, e depois os riscos, oportunidades e impactos atribuíveis ou associados a outras entidades ou a outras partes interessadas para além do relato financeiro e que possam ter um efeito significativo sobre a capacidade da entidade de gerar valor, não é? Portanto, são esses aspectos que têm que ser considerados também aqui para o relatório integrado. Depois, outros princípios básicos. O relatório deve ser conciso, não é? Deve ser pequeno, mais possível. Para quê? Para ser lido, não é? Aqueles relatórios de 900 páginas ninguém lê. E a confiabilidade e completude, que é um relatório integrado, deve abranger todos os assuntos relevantes, quer positivos, quer negativos, de maneira equilibrada e isento de erros materiais. Portanto, isto tem a ver com a característica também da fiabilidade que falámos na estrutura conceptual. Ora, o relatório integrado deve incluir contexto suficiente para se entender a sua estratégia, a governança, como é que ele está a ser governado, o desempenho, as perspectivas futuras da organização, sem se preocupar com informações menos relevantes, portanto, sem se preocupar com informações que não têm relevância. A organização deve procurar atingir um ponto de equilíbrio entre o seu relatório integrado, entre os princípios, a concisão e os princípios básicos, particularmente a completude e a comparabilidade. Portanto, nós queremos cumprir a completude, mas ao mesmo tempo queremos cumprir a concisão, não é? Queremos ser completos e ao mesmo tempo queremos ser concisos. E é preciso encontrar aqui um equilíbrio entre fazermos um relatório mais pequeno e corremos o risco de estarmos a fazer um relatório que não é completo, que não tem todas as informações relevantes. Portanto, é preciso ter cuidado aqui neste equilíbrio. A confiabilidade das informações depende do seu equilíbrio e da isenção de erros, não é? Portanto, a isenção de erros depende, como nós falámos na primeira parte deste webinar, de uma prestação de contas eficaz e, portanto, de uma recolha de informação eficaz. A confiabilidade, muitas vezes chamada de representação fiel, aumenta com mecanismos como, por exemplo, o sistema de controlo interno ou o sistema de reporte interno robusto, não é? Então, se nós tivermos um sistema de controle interno robusto, temos uma maior confiabilidade na elaboração do relatório integrado. Muito bem. Depois temos a coerência e comparabilidade. As informações do relatório integrado devem ser apresentadas em bases coerentes ao longo do tempo, de forma a permitir uma comparação com outras entidades, na medida em que seja material para a capacidade da própria entidade de criar valor ao longo do tempo. Ora bem, práticas de relato têm que ser seguidas consistentemente de um período para o período seguinte, salvo se nós tivermos que mudar para melhor, não é? A qualidade da informação relatada. Isto inclui relatos sobre os mesmos indicadores de desempenho, os mesmos chamados KPIs, não é? Não podemos estar a mudar KPIs todos os anos, não é? Eles devem permanecer materiais durante os períodos de relatório, devem permanecer os mesmos, a não ser que haja uma mudança significativa e, nesse caso, a organização tem que explicar porque é que está a fazer essa mudança no relato. Ora bem, os princípios é isto. A seguir vamos falar sobre os elementos do conteúdo do relatório integrado. Eu vou voltar a mostrar aqui o bonequinho dos elementos de conteúdo. Nós temos aqui a visão geral da organização, a governança, o modelo de negócios, oportunidades e riscos, estratégia e alocação de recursos, performance e perspectivas futuras. Vamos começar então com a visão organizacional e ambiente externo. O relatório integrado, de acordo com o normativo, diz
deve responder a esta pergunta. O que é que a entidade faz e como? Isto é transversal a todas, esta norma é transversal a todas as entidades. Quando alguém vai ler a informação do relatório integrado, tem que perceber o que é que a entidade faz. O que é que ela faz em especial. Okay? O relatório integrado tem que identificar a missão, a visão da organização e fornece o contexto essencial para identificar temas como a cultura, a ética, os valores da organização, proprietárias ou estrutura operacional, atividades e mercados, principais informações quantitativas, número de empregados, receita anual, destacando mudanças que existam significativas face a períodos anteriores. Eu, nesta parte do conteúdo, trago-vos aqui um exemplo de dois relatórios. Um relatório em inglês, que é da Generali, o relatório anual de 2017, que é um dos relatórios que está disponível no site do Integrated Reporting e que é um bom exemplo da aplicação do relato integrado. E depois outro relatório integrado de uma empresa portuguesa, Garridos, e que essa empresa segue mais os GRI Standards, que é um outro normativo, um bocadinho mais complexo, mas que no fundo também segue um bocadinho aquilo que é o relato integrado, ok? E já agora ficam aqui com um bocadinho para os mais interessados, com vontade de ver o que é que são estas standards GRI, não é? Pronto, mas isso fica para outras núpcias. Ora bem, aqui estes exemplos daqui da primeira, o que é que a entidade atualmente faz e como, normalmente os relatórios começam com os highlights, ou seja, com os principais números, não é? Como a Generali é uma empresa de seguros, ela tem bastantes números, mas também tem os non-standard, non-financial standard, ou seja, eles também têm alguns indicadores que não são estritamente financeiros e que são aqueles que estão ali com as bolinhas NFS, ok? Portanto, no fundo, a ideia é juntar indicadores financeiros e não financeiros. Mesmo, e eu trouxe aqui esta empresa seguradora, mesmo numa empresa que é muito financeira, ok? Portanto, no fundo, dar grandes números e esses grandes números devem ser consistentes ao longo do ano. Depois, eu estava aqui, também queria vos dizer, antes que me esqueça, que as grandes empresas já são obrigadas a fazerem um relato não financeiro, não é? Existe inclusivamente um modelo de relatório publicado pela CMVM para as empresas que estão cotadas na Bolsa e as GRI são usadas para a construção desses relatórios integrados, ok? Pronto. O que é que normalmente todos os relatórios têm? Têm a história da entidade, que é esta entidade, o que é que ela faz e a sua história, não é? E depois também podem ter uma explicação sobre o relatório, não é? Que é o caso aqui da Garridos. Portanto, quando virem assim um aspecto mais verde, tem a ver com o relatório português, e um aspecto assim mais vermelho e alaranjado, ou cor-de-rosa, é o relatório da Allianz. E depois também ao nível do ano anterior. Portanto, se nós estamos a falar das contas deste ano, o que é que aconteceu? Quais foram os principais marcos? Normalmente todas as entidades põem isto nos relatórios de gestão, o que às vezes falta no relatório integrado, e isso acontece, é uma infografia apelativa para nós conseguirmos ler. Não é que esta seja particularmente espetacular, não é isso, mas pronto, aqui era mais a ideia da forma como está estruturado os principais acontecimentos apenas numa página, não é? Portanto, nós numa página, temos de dizer que são 2 páginas, há 4 que, olhando assim no slide, aparece uma, mas basicamente em pouco espaço nós colocamos toda a informação sobre o que é que aconteceu de relevante no ano anterior. Okay? Depois temos a governança. A norma diz que o relatório integrado deve responder à pergunta
como é que a estrutura de governança da entidade apoia a sua capacidade de criar valor a curto, médio e longo prazo. Reparem que aqui não está só a curto prazo, também tem o médio e o longo prazo, como já falámos. Ora, o relatório integrado oferece uma visão sobre a estrutura de liderança da organização, incluindo as competências, qual é que é a formação das pessoas que lideram a organização, e a diversidade, qual é que é o género, por exemplo, quais são os seus background, processos específicos usados na tomada de decisão estratégica, ações específicas tomadas por responsáveis para influenciar e monitorizar a direção estratégica, a abordagem à gestão de risco, a cultura, a ética, valores da organização e como é que isso se reflete nos capitais, se as exigências, se as práticas de governança, aliás, vão para além das exigências legais, a responsabilidade que os responsáveis pela governança assumem para promover e facilitar a inovação, bem como os sistemas de remunerações, está ligado à criação de valor. Vocês sabem, no caso das empresas financeiras, o sistema de remuneração está muito ligado à criação de valor, não é? Portanto, existem incentivos financeiros, prémios, nos bancos, nas seguradoras, etc. Portanto, e isso também tem que ser relatado aqui na parte da governança. Okay? Basicamente, nós temos que saber o que é que cada um faz, o que é que o que é que o Conselho de Administração faz, o que é que os outros... qual é que é a estrutura, digamos assim, de governança e qual é que é a política de remuneração dessa governança, ou seja, haver transparência, e isso já existe também nos nossos relatórios, haver transparência sobre as remunerações que recebem. Nas empresas financeiras é particularmente relevante a remuneração variável, não é? Porque no caso dos bancos, como se sabe, muitas vezes assumem-se riscos que não se deviam por causa dos prémios, não é? Ora bem, e depois é preciso saber quem é quem, não é? Quem é quem. E nos relatórios aparecem, muitas vezes nos relatórios, nas boas práticas, aparecem mesmo as fotografias das pessoas que estão a gerir a entidade. Depois, temos o modelo de negócios. O relatório integrado deve responder à pergunta qual é o modelo de negócio da entidade, e isto também é aplicável às entidades públicas, porque não é que as entidades públicas façam negócio, mas têm o seu modelo de operação, não é? Tem o seu modelo de negócio, e este modelo de negócio é o seu sistema de transformação dos inputs, através das atividades, em outputs, também como já vos tinha explicado no gráfico do modelo completo. É que visam cumprir propósitos estratégicos da organização e criar o tal valor a curto, médio e longo prazo. O relatório integrado descreve o modelo de negócios, inputs, atividades, outputs, processos, serviços, impactos e as características que tornam a descrição do modelo de negócios mais eficaz e legível. Essas características incluem, por exemplo, a identificação explícita dos principais elementos do modelo de negócios, um diagrama simples destacando os principais elementos com uma explicação clara da relevância desses elementos e um fluxo narrativo lógico considerando-se as circunstâncias particulares da organização. Portanto, basicamente estou aqui a relatar o que está na norma e nós temos aqui um exemplo que é, por exemplo, esta infografia que foi feita aqui por este exemplo. E, portanto, são esta atividade sobre os capitais que depois gera um impacto e esse impacto é descrito do lado direito. Okay? Portanto, nós temos aqui um exemplo do modelo de negócio em infografia. Depois temos o componente dos riscos e oportunidades. O relatório integrado deve responder à pergunta quais são os riscos e oportunidades específicos que afetam a capacidade da entidade de criar valor a curto, médio e longo prazo. E o relatório integrado tem de identificar esses principais riscos específicos da organização, incluindo os relacionados com o impacto que a organização exerce sobre o quê? Sobre a disponibilidade dos capitais, a qualidade dos capitais, a acessibilidade dos capitais e a curto, médio e longo prazo, não é? Isto pode incluir a identificação de fontes específicas de riscos
e de oportunidades, que podem ser internas, externas, ou geralmente até uma mistura das duas. A avaliação pela organização da probabilidade que o risco ou oportunidade ocorra, qual é que é a probabilidade do risco ocorrer, e qual é a magnitude do seu efeito. Portanto, nós já temos isso normalmente nos nossos planos de gestão de riscos, não é? Qual é que é a probabilidade do risco e qual é que é o impacto caso o risco venha a acontecer, venha-se a materializar. As medidas específicas tomadas para minimizar ou gerir os principais riscos ou para criar valor a partir das principais oportunidades, incluindo identificação dos objetivos estratégicos, das estratégias, políticas, metas e os KPIs associados, ou seja, os indicadores de desempenho associados. Pronto, aqui no nosso exemplo nós temos um modelo que põe o risco do lado esquerdo, não é? Incerteza financeira e evolução regulatória, e depois coloca do lado direito como é que esse risco é gerido pela organização. Temos aqui quer questões financeiras, quer questões não financeiras. Por exemplo, desafios ambientais e desafios demográficos e sociais. Por exemplo, no caso português, este risco demográfico e social é bastante importante para as entidades públicas. E as entidades públicas devem fazer uma reflexão sobre esse risco demográfico e sobre como é que estão a gerir esse risco. Não é? Depois temos outro elemento de conteúdo também recomendado por este modelo, que é o relatório integrado deve fazer a pergunta para onde é que a entidade deseja ir e como é que pretende chegar lá. Normalmente, o relatório integrado identifica os objetivos estratégicos da organização, não é? A curto, médio e longo prazo, as estratégias que ela estabeleceu ou pretende implementar para alcançar esses objetivos estratégicos, os planos de alocação de recursos para implementar essa sua estratégia e como ela pretende medir as realizações e os impactos que deseja a curto, médio e longo prazo. Portanto, esta questão da medição também é extremamente importante e crítica para cumprirmos com todos os requisitos deste modelo. Temos aqui também um exemplo, portanto, onde temos aqui a explicação da visão, da missão e dos valores da organização e a estratégia baseada em frases-chave, não é? Que depois são detalhadas. Desempenho. Este é outro aspecto. Até que ponto a entidade já alcançou os seus objetivos estratégicos para o período e quais são os impactos no tocante aos efeitos sobre capitais. Portanto, aqui o desempenho, como veem, não é a entidade já gerou lucro ou gerou prejuízo. Não é só isso. É quais são os objetivos estratégicos que foram cumpridos e qual é que é o impacto nos capitais. Nós tivemos acrescentámos valor no capital financeiro, nós acrescentámos valor no capital humano, acrescentámos valor no capital intelectual ou intangível. Pronto, são essas perguntas que nós temos de fazer. Ora, o relatório integrado tem essas informações qualitativas e quantitativas sobre o desempenho e podem incluir indicadores como sobre metas, riscos, oportunidades, explicando a sua relevância e as implicações. Podem incluir os efeitos da organização sobre os capitais, incluindo efeitos sobre os capitais na cadeia de valor, o estado dos relacionamentos com as principais partes interessadas, na área pública, qual é que é o estado do relacionamento com os sindicatos, conseguimos relacionar bem com os sindicatos ou existe uma confrontação permanente com os sindicatos? Pronto, isto é algo que pode ser relevante relatar. Como é que a organização atende aos legítimos interesses dessas partes interessadas? E depois os vínculos entre o desempenho atual e o desempenho futuro, não é? Como é que o desempenho atual pode explicar o desempenho futuro? Temos aqui também alguns exemplos. Aqui, no caso do relatório da Garridos, eu pus aqui do lado esquerdo, mas está a ver.
tem uma comparação a 3 anos de vários indicadores e aqui no relatório da Allianz temos aqui alguns gráficos exemplificativos dos highlights a nível de performance e a performance do grupo. Depois temos a perspectiva, que é, no fundo, a perspectiva futura, não é? Quais são os desafios e incertezas que a entidade provavelmente enfrentará ao perseguir a sua estratégia e quais são as potenciais implicações para o seu modelo de negócio e o seu desempenho futuro. O relatório integrado, em regra, prevê mudanças ao longo do tempo, fornecendo informações fundamentadas em análises sólidas e transparentes sobre o quê? As expectativas da organização quanto ao ambiente externo, que ela provavelmente vai enfrentar no curto, no médio e no longo prazo, como é que isso vai afetar a organização e como é que a organização está atualmente equipada para conseguir responder precisamente a esses desafios e essas incertezas críticas que podem surgir. Okay? Normalmente isto não é incluído em relatórios, pelo menos em Portugal, e portanto tenho aqui um exemplo daquilo que pode estar no relatório. Portanto, podemos ter uma página onde temos um outlook para o ano seguinte, ali tem o caso da Aliança fez uma página qual é que era a sua perspectiva para o ano seguinte e podemos ter uma divisão por vários, de acordo com os capitais, portanto, no capital financeiro temos objetivos para os próximos anos, neste caso a Garrido escreveu objetivos dos próximos exercícios fiscais e está dividido em várias áreas. Portanto, a norma não obriga que exista um índice obrigatório, portanto, as entidades podem ter os índices organizados da forma como quiserem, desde que seja consistente ao longo do tempo, mas têm que cumprir os elementos de conteúdo mínimos. Ora, para a apresentação, o relatório deve descrever como é que são determinados os temas incluídos no próprio relatório e como é que esses temas são quantificados ou avaliados. Portanto, o relatório integrado descreve a base para a sua preparação e apresentação, incluindo um resumo do processo da organização para determinar a própria materialidade dos temas, uma descrição dos limites do relato e como é que isso foi determinado, e um resumo das estruturas e métodos significativos usados para quantificar ou avaliar temas que sejam materialmente relevantes. Portanto, é um resumo apenas, não é? Mas isto tem que estar referido. Normalmente, nós devemos apresentar um enquadramento do relatório integrado em relação aos outros relatórios relevantes da organização. No caso do setor público, podemos, por exemplo, ter o nosso relatório de contas normal e depois dizer, ok, o relatório integrado é, digamos assim, um relatório não obrigatório que nós vamos apresentar e que faz não só um resumo do relatório de contas, do relatório de gestão e das contas que já foram passadas, mas que relata coisas que são obrigatórias pelo relato integrado. E, portanto, no fundo, dizer, ok, a nossa organização todos os anos produz este relatório e aquele e o outro e o outro. E, portanto, temos esse overview, não é? Essa visão geral sobre as responsabilidades de relato da organização. E depois dizer até que ponto é que existem outros normativos, outras normas que estão incluídas no relato e que são importantes e que devem ser relatadas. É o caso, por exemplo, aqui dos ODS, não é? E muitas organizações estão a adotar este referencial e estão a reportar como é que estão a atingir os objetivos das Nações Unidas, não é? Depois, algo que também acho que é importante, que é aqui haver uma conexão, ou haver uma forma de nós percebermos qual é que é a relação entre o índice do relatório, do nosso relatório, com os elementos de conteúdo que são
exigidos pela norma. Portanto, e aqui no caso da Allianz, eles fazem uma nota ao relatório, explicam exatamente o que é que fizeram e com que base normativa é que fizeram o relatório integrado e dizem onde é que estão a cumprir com os vários elementos desta framework do International Reporting. Okay? Resumindo e baralhando, não é? O relatório integrado explica como é que a entidade cria valor ao longo do tempo, através do seu modelo de negócio, desde a escolha dos capitais a utilizar até aos resultados obtidos. É este o objetivo do relatório. Okay? Num estudo que foi feito, 70% dos diretores que foram inquiridos declararam que o relatório integrado era um catalisador para aumentar o pensamento integrado das organizações e alguns drivers desse processo são, por exemplo, mudanças no negócio que exigem alterações significativas na estratégia, líderes mais iluminados ao nível da administração, a necessidade de satisfazer os stakeholders, nomeadamente ao nível social e ambiental, a complexidade do negócio, ou a necessidade de melhorar o processo de gestão de risco, ou a adoção de estruturas organizacionais diferentes, como em matriz, por exemplo, ou estratégias de remuneração ligadas a uma crescente integração com indicadores de desempenho apropriados, que não sejam só financeiros. Portanto, isso são várias mais motivações para haver aqui um pensamento integrado na organização. E para o setor público, o porquê do relato integrado no setor público? Ora, as entidades do setor público têm que fornecer serviços, não é? De preferência serviços de alta qualidade, é o que nós esperamos quando vamos ao médico, não é? Que tenham serviços de alta qualidade, de forma económica, portanto, de preferência gratuita, social e ambientalmente sustentável, não é? Comunicando, as organizações comunicando como elas conseguem fazer isso, como é que as entidades conseguem prestar esse serviço público e se estão bem preparadas ou não para continuar a prestar esse serviço público é crítico. É crítico por efeitos de responsabilidade pública e por efeitos de transparência, não é? No entanto, os relatórios convencionais informam muitas vezes de forma limitada sobre qual é que é o impacto que os governos ou as organizações públicas têm na sociedade e se estão ou não bem apetrechadas, não é? Para enfrentar desafios futuros. Não é? Normalmente os relatórios não são muito bons nesse aspecto. Ora, a adoção de pensamento e relatórios integrados que incorporam estas informações financeiras e não financeiras pode, de facto, ajudar as entidades do setor público a enfrentar desafios e a compreender melhor as formas pelas quais elas criam valor. Em especial porque nós, no setor público, o capital financeiro, apesar de ser importante, tem realmente uma relatividade muito, muito maior com os outros capitais do que numa entidade privada em que se está, no fundo, dá-se uma importância gigante ao capital financeiro e agora com estes modelos de relato e este pensamento integrado está-se a tentar mudar essa filosofia, mudar essa maneira de pensar nas entidades privadas. Não é? Nas entidades públicas isto devia ser uma coisa natural. Não é? O relatório integrado desenvolvido pelo Integrated Reporting é uma solução que pode ajudar a melhorar a governança, a transparência, a prestação de contas, por meio de divulgações mais abrangentes, visto que tem o seu foco na explicação dos resultados sustentáveis a dirigir às várias partes interessadas ao longo do tempo. 92% das pessoas que responderam ao estudo viram benefícios na melhoria do entendimento do que é a criação de valor, 84% viram melhorias na qualidade dos dados, 71% viram benefícios no facto da administração entender melhor como é que a organização cria valor e a mesma porcentagem vê benefícios no aumento do foco no sucesso a longo prazo. Okay? Mas, na verdade, é isto, não é? Quer dizer, com a aplicação deste modelo, se nós vemos quais são as exigências de informação, quem está envolvido
no relato integrado, acaba por ter uma visão muito melhorada de como é que a organização cria valor, não é? Como é que a organização aumenta o seu valor a nível de capital financeiro, capital humano e dos outros capitais, não é? Como é que capital ambiental, etc. Portanto, como é que a entidade está ou não a criar valor. Ora, foi com base na implementação da nova lei do SNCAP que a Unilel fez um documento chamado Modelo Único de Prestação de Contas. No fundo, penso eu, que a ideia que no futuro exista um modelo único de prestação de contas para todas as entidades públicas baseadas no relato integrado e depois que haja uma linguagem de recolha de informação, que é a linguagem XBRL. No fundo, nós já estamos a usar um bocadinho com a história do envio dos ficheiros para o Tribunal de Contas e para a DGAL ou para a Unilel. E depois também absorveu aqui as recomendações de boas práticas emitidas pelo IPSASB. Ora, este modelo único de prestação de contas vem absorver toda essa informação e, no fundo, também incentiva as entidades públicas a fazerem o relatório de gestão como um relatório de relato integrado. Ela tem em conta a Recommended Practice Guideline 2, que contém orientações para o relatório de gestão, para a elaboração do relatório de gestão, e este RPG2 estabelece padrões de elevada qualidade e normalização para a elaboração do referido relatório, indicando a forma e conteúdos específicos a serem incluídos e divulgados. Portanto, também é uma fonte de informação para o nosso relato. E depois estabelece a questão dos indicadores. Nós deveríamos ter uma bateria de indicadores transversal a todas as entidades. No fundo, podemos comparar as entidades umas com as outras. Orientações que podem vir desta RPG3, que é a Reporting Service Performance Information do IPSASB, que incidem sobre informações de desempenho incluído no relatório de gestão, em complemento às suas demonstrações financeiras. Pronto, ainda não saiu nada sobre isto, mas eu creio que a Unilel, mais tarde ou mais cedo, ou em processo legislativo, nós vamos ter aqui um normativo, ou pelo menos uma orientação para elaborarmos relatórios integrados e que nesses relatórios integrados vamos ter indicadores que são transversais a todas as entidades. Todas as entidades têm que apresentar. Por exemplo, todas as entidades têm que apresentar um prazo médio de pagamentos, ou todas têm que apresentar o saldo primário. Isso já acontece nas demonstrações orçamentais, mas pode haver aqui um conjunto de indicadores que sejam transversais a todos. O propósito disto é a apresentação de informações de desempenho para que os utilizadores possam avaliar a extensão, a eficiência e a eficácia do desempenho da entidade e aferir responsabilidades e tomar decisões. Portanto, este é o objetivo dos indicadores. Pronto. Portanto, estas matérias, quer as instruções do Tribunal de Contas, quer a prestação de contas, quer a norma 1, portanto, tudo isto nós detalhamos no nosso curso de demonstrações financeiras de prestação de contas, ou demonstrações financeiras e relato integrado, que é uma formação um pouco mais extensa, em que nós incidimos muito naquilo que são os normativos de prestação de contas, não é? Mais em detalhe. Ora, para a implementação do relato integrado, existe um documento, que é o Transition to Integrated Reporting, a Guide to Getting Started. Este documento ajuda-nos a transitar para o relatório integrado. Portanto, isto não se faz de um dia para o outro. Portanto, pelo menos, eu acho que ninguém consegue fazer isto de um dia para o outro. Isto é preciso, para fazer bem, não é? É preciso etapas. É preciso fazer isto envolvendo a organização e, portanto, não é uma coisa fácil de fazer. Mas é possível. E há aqui 6 etapas que estão geridas neste documento, que é a organização, estabelecer um plano,
identificar as necessidades de informação, avaliar os sistemas e controlos, preparar o conteúdo do relatório, melhorar o processo numa perspectiva de melhoria contínua, o PDCA, não é? do Deming, Plano do Check-in Act. Pronto, e basicamente isto é um documento que eu também vos deixo depois nas fontes para vocês poderem explorar. Bem, cheguei ao fim, espero que tenham ficado inspirados, pelo menos aqueles que, há aqui alguns que provavelmente já participaram na elaboração do relato integrado, mas muito obrigado pela vossa atenção, espero que tenham achado interessante.